Olá pessoal, quinta-feira, 28 de maio de 2020, 9h30 da manhã. Essa é a 22ª edição do Jornal da Live. Uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui hoje conosco. Junto comigo está o Matheus Uniga Silvestre. Pessoal, tudo bem? Bom dia. Matheus, como sempre, comentando as notícias, tá? E moderando os comentários de vocês. Lembrando que o Jornal da Live ele acontece com a participação de vocês. Nós vamos dar as notícias aqui e vocês vão dando as suas contribuições, conversando com a gente aqui nos comentários do post. Tá? É só deixar aí os comentários e o Matheus vai selecionar as suas falas e a gente conversa e constrói junto essa notícia. Lembrando que após o final da transmissão, ela fica gravada aqui no LinkedIn, certo? E depois vai como vídeo também para o YouTube e para o Facebook. E como podcast para as principais plataformas do mercado, SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Você escolhe o que você prefere, procure pelo meu canal lá, o Macaco Elétrico, é só seguir o canal e aí você pode seguir também o Jornal da Live pelo podcast. Bom, os assuntos da edição de hoje, 22ª edição do Jornal da Live. Não? Começamos dizendo por que a piora da imagem internacional é péssimo para a nossa economia. Né? Como flexibilizar o distanciamento social com segurança, que está chegando agora aí em praticamente todos os estados, se é que já não chegou no seu estado. Não? Por que jornalistas são cada vez mais agredidos no Brasil? E para os boleiros de plantão, os times de futebol tentam retomar os jogos, mas quando e como isso daí será possível? Então, começando agora a 22ª edição do Jornal da Live. E para começar a edição de hoje, queremos debater com você um assunto que é grave. Tá? A imagem do Brasil na comunidade internacional nunca esteve tão ruim, não? E isso está provocando resultados péssimos para a nossa economia. Por que vocês acham que isso daí está acontecendo? Você acha que essa desconstrução da nossa imagem, da imagem do Brasil no exterior, ela é justa ou ela é injusta? Talvez ela seja exagerada, não? E será que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar isso, mesmo sem o apoio do governo, já que isso daí acaba impactando todos nós? Não? Bom, pessoal, a nossa imagem, ladeira abaixo, né, provoca pesadíssimos danos à nossa economia, com perda de credibilidade institucional, redução de aportes de instituições e governos estrangeiros no Brasil, fuga de capitais do país e dificuldades de se obter novos investimentos. Segundo especialistas, há uma gravíssima crise de confiança em torno do Brasil. Isso não é de hoje, não. O consenso é que colocar dinheiro no país agora é algo que só loucos ou especuladores oportunistas de longo prazo cogitariam. Isso é uma péssima notícia para uma nação que vê sua economia derreter e que precisa de todo o apoio externo possível para sair da crise. Só que a imagem do Brasil vem piorando constantemente desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República. Os ataques infundados e às vezes gratuitos que ele e seus apoiadores fazem a instituições, autoridades e até países internacionais não corroem a nossa imagem. A impressão que se tem é que eles marcham firme e conscientemente por abismo, arrastando o Brasil junto. Não? Completo descontrole interno diante da pandemia do Covid-19 só piorou ainda mais a situação. A imprensa internacional não para de retratar negativamente o Brasil, especialmente depois que o país rompeu a barreira de 1.000 mortos por dia. Não? A América do Sul se tornou o novo epicentro da pandemia do Covid-19, puxado pelo Brasil. Veículos de comunicação do mundo todo e das mais diferentes linhas ideológicas retratam Bolsonaro com adjetivos nada elogiosos, indo desde perdido, irresponsável, negacionista e até insano. Criticam a demissão de 2 ministros da saúde que discordaram do presidente em práticas reprovadas para a ciência, mas defendida por ele. Destacam a desordem do próprio ministro do Ministério da Saúde, né, e no confronto entre um presidente que é negacionista e governadores e prefeitos que lutam contra o vírus, deixando a população perdida e minando as necessárias medidas de distanciamento social. Bolsonaro dá de ombros e crava que toda a mídia internacional não passa de um bando de comunistas, como se isso fosse magicamente resolver alguma coisa. Não? A pandemia no Brasil está em franca ascensão, infelizmente, não? Muito longe
de estabilizar e muito menos de recuar. Não? Fechou ontem com 411.821 contaminados e 25.598 mortos, sem contar a enorme subnotificação. Esses são os números oficiais. Não? Nessa quarta, o Brasil foi o país que registrou em todo o mundo mais novos casos, 20.599 contaminações. Foi também pelo terceiro dia seguido o país com mais mortos em 24 horas do planeta, 1.086 novas vítimas fatais. Mas nessa tempestade perfeita, há ainda as crises política e econômica. Não? Além da crise contra governadores e prefeitos, Bolsonaro é visto por governos, instituições e empresários internacionais como um presidente que continuamente atenta contra as instituições democráticas, o que aumenta a desconfiança contra o país e afugenta investidores de toda a natureza. Desde o início do ano, o real, veja só, gente, foi a moeda mais desvalorizada do mundo, derretendo em 45% frente ao dólar. Mesmo com as intervenções diárias do Banco Central, que despeja dólares no mercado. Ontem, a cotação da moeda americana fechou em 5,28, R$ 5,28 por dólar. Desde janeiro, o CDS, que é o Credit Default Swap, que enfim, é um índice que sinaliza o risco do país, disparou mais de 250%. Segundo o Instituto de Finanças Internacionais, que reúne bancos de investimento, fundos e bancos centrais em 70 países, o Brasil teve em março a maior fuga de capital em um mês desde 1995 e é o país hoje que mais merece atenção por causa da rápida deterioração do cenário. Então, pessoal, para começar o nosso debate, o que a gente pode fazer, meus amigos? O que fazer nesse cenário? Porque, de novo, isso aqui é uma coisa que afeta todo mundo. A gente não são as coisas macroeconômicas, isso vai afetar o nosso cotidiano, porque se o dinheiro que está aqui no Brasil sai do país e se não tem como entrar dinheiro para cá, a situação fica deveras complicada. O que precisa ser feito para conter essa sangria desatada na nossa imagem? O que você acha que o pessoal, ou será que o pessoal lá fora está exagerando? Será que na verdade não é para tanto assim? O Brasil não está assim tão mal? E por fim, o que a gente pode fazer para tentar melhorar isso daí, mesmo que eventualmente seja sem o apoio do governo? Então, e aí, Márcio? Temos já comentários? Então, tem Guilherme Aparecido Freitas ONU falando ressaltando isso, de que os investidores realmente eles não têm nenhuma garantia de investimento aqui no momento no nosso país, por causa da instabilidade do governo brasileiro, que é algo que já vem de décadas, Exato, isso não é de hoje, é verdade. Sim, isso se agravou com o Covid-19, então isso realmente não é de hoje, como ele ressaltou aqui muito bem. Depois disso a gente tem a Flávia Conceição, que diz que infelizmente a imprensa internacional ela tem traduzido esse sentimento mais negativo aqui do país, em que justamente a falta do combate à doença, uma má organização vinda da parte do governo e até mesmo das próprias pessoas. Mas depois ela termina aqui dizendo assim, de que o Brasil ele ainda tem coisas boas que poderiam aparecer para o mundo, como por exemplo o SUS, que, apesar de todos os problemas, mostra de que o país, assim, como ela coloca, tem sim uma preocupação com a ciência e é comprometido com a sociedade, de certa forma. Então ela fala de que sim, acho que isso deve ser levado em conta na recuperação de credibilidade internacional. Mas também é necessário pontuar assim, de que é um país sem educação. Então, ao mesmo tempo que a gente ressalta os positivos, a gente não pode deixar de lado os negativos. Concordo com a Flavita. Pois é, Flavita, o SUS realmente, a gente costuma criticar o SUS aqui, porque enfim, a gente vê historicamente as filas, o atendimento dos hospitais precários e tal, mas nessa pandemia é interessante observar como que um sistema de saúde robusto e absolutamente pulverizado no país inteiro pode fazer uma enorme diferença. Nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem um sistema público de saúde, muitas pessoas acabavam deixando de ter qualquer atendimento porque, enfim, não tinham condições de pagar lá, a saúde toda ela é particular. E isso, de fato, faz uma enorme diferença. Aliás, até o ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, ele sempre destacava essa questão do SUS como alguma coisa positiva. Mas, infelizmente,
até o SUS, não, o New York Times falou da mídia internacional, não, o New York Times, há mais ou menos uns 10 dias, deu uma matéria em primeira página justamente destacando que o Brasil, que é um país que tradicionalmente é visto no mundo como um país que se destaca no combate a epidemias, não como a dengue, a zika, Varíola, e até a AIDS, inclusive, a varíola, não, mas até a AIDS, não. O Brasil sempre foi visto como um país que tem uma referência nisso daí, não. Agora, justamente com o Covid-19, se perdeu por conta desses desencontros governamentais, não. Foi uma matéria bastante dura do New York Times, demonstrando esse momento em que o país está passando, que jogou ainda mais terra em cima da gente, né? E quem foi que falou antes? O Guilherme, agora não me lembro. Foi o Guilherme. De fato, Guilherme, né? Essa imagem nossa não é de hoje, né? A gente tem alguns problemas que são ressaltados internacionalmente já há muito tempo, não? Mas infelizmente esses problemas eles vieram se agravando desde, enfim, da eleição do Bolsonaro aí, não, até pelos ataques que ele e outros seus apoiadores aí fizeram até a outros chefes de estado e chefes de governo, não. Foi uma coisa. A questão da Amazônia, não, nós perdemos muitos pontos internacionais pelo aumento do desmatamento, inclusive perdemos investimentos específicos sobre isso daí, não. Enfim. E agora com o Covid-19 a coisa só ficou ainda mais escancarada, não? É uma tristeza realmente, não? O Denis Castro, que ele fala de que parece que nós somos jogados assim como numa arena e nós fôssemos os gladiadores, né? O povo, ou até ele, como sempre, com as referências dele de filmes, como em Star Wars na corrida de pods, ou em uma disputa que envolve eliminar os oponentes, né? Parece que essa é a grande preocupação hoje, que a gente tem que só chegar na frente, assim, antes de todo mundo e nem que signifique, sabe, passar por cima dos outros, se for necessário. Que é o problema, né, assim, eu acho que o nosso foco deveria ser, principalmente agora, se unir, né, se não é o governo, se não são os nossos políticos que não querem encontrar uma ponte entre si, para que eles possam fazer as pazes, então, que seja entre nós, que comece da gente, né, as pessoas. Esse é um ponto interessante, né, o Mate, e também o Denis. Tudo bem, Denis, como vai? O nosso governo, de fato, ele é um governo belicoso, não? Que gosta, beligerante, que gosta, parece que, brigar com tudo e com todos, não? E isso daí acaba afastando o Brasil ainda mais aí, não, dos outros países e até dos organismos internacionais. A gente vê, em plena pandemia do Covid-19, o Brasil se afastando da Organização Mundial da Saúde, não? Diga-se de passagem, um órgão em que o Brasil tradicionalmente sempre teve uma presença bastante ativa, né, e positiva, e agora a gente está se afastando desse órgão em um momento por questões políticas, e aliás comprando até umas brigas que, diga-se de passagem, nem são nossas, não. Essa briga, por exemplo, do Trump com a China, né, e o governo brasileiro está comprando essa briga aí por conta desse alinhamento automático com o governo Trump, o que também tem causado problemas na nossa imagem, não. Só que a gente deveria justamente nesse momento nos aproximar e nos unir, não, de outros países e de outras instituições. A gente vê, por exemplo, a questão das vacinas, né? Acho que a gente até nem falou aqui, não, que o Brasil, os pesquisadores brasileiros estão correndo, assim como outros pesquisadores do mundo, para tentar descobrir uma vacina para o Covid-19, mas o governo brasileiro é visto também como um país que não está colaborando com os esforços de desenvolvimento internacionais, não? E o que pode colocar, inclusive, a gente em uma situação muito ruim e delicada de quando finalmente sair uma vacina para o Covid-19, a gente acabe ficando em segundo plano, não? E demore mais para receber essa vacina, não? Sim, claro, como a gente não está ajudando nenhum grande projeto internacional, faz sentido até, infelizmente. E agora eu tenho aqui o Daniel Mendes, que ele faz uma crítica bem dura à nação brasileira como um todo. De fato, assim, bem dura, mas infelizmente eu tenho que concordar com ele aqui. Ele diz que, de fato, assim, nós também somos culpados, como a gente já vinha falando aqui, né, pelo que está acontecendo agora, né? A gente tem que parar de culpar sempre alguém, assim, uma grande figura, seja o presidente ou seja
qualquer outro político ou uma pessoa de extrema notoriedade, não importa quem seja. A gente também tem que parar, às vezes, para pensar no que a gente está fazendo melhor, no que a gente não está fazendo. E como o Daniel Mendes coloca aqui, a maior parte da população brasileira, nós aqui, né, nós somos analfabetos políticos, né? A gente não entende direito, assim, quem a gente coloca lá, ou quando a gente vota num deputado. Não sei, vocês lembram exatamente em qual deputado vocês votaram? Então, tem muita gente que não lembra. Eu mesmo acho que não lembro, assim, e é algo que a gente deveria trabalhar em cima disso mesmo, além de se unir. Isso aqui é um outro ponto importante também que o Daniel coloca, a gente tem que estudar também. A gente tem que saber quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, deixar isso bem claro. É um excelente ponto que o Daniel aí traz para o debate, não realmente um dos grandes flagelos do Brasil é uma educação deficiente, não, que aliás é uma coisa que vem piorando de uma maneira consistentemente crescente desde, enfim, do governo militar aqui, infelizmente, mesmo com a redemocratização, a educação ela continuou piorando, está uma ladeira abaixo desde aí dos anos 60, não? E como eu sempre debato nos meus artigos, nos meus vídeos, não? A educação deficiente acaba sendo a raiz de muitos problemas do Brasil, né? Se nós tivéssemos uma população mais bem educada, nós saberíamos mais quais são os nossos deveres e também quais são mais os nossos direitos, né? Nós lutaríamos pelos nossos direitos, mas nós cumpriríamos os nossos deveres. E o fato é que, infelizmente, uma parcela bastante apreciável da população acaba não fazendo bem nenhuma coisa e nem outra, né? E a questão que o Daniel também levanta aí, a questão da nossa conscientização política, nós somos muito frágil, não? A nossa democracia ela é jovem e frágil, né? A gente acha que ela está super consolidada e inabalável, infelizmente ela não está, tá? Mas de fato a gente precisa fortalecer a nossa conscientização política. A questão da pergunta que o Matheus fez aí, qual foi o deputado que você votou, ou qual foi o vereador que você votou nas últimas eleições municipais, não, agora, não sei quando vão ter as próximas, que seria agora, mas não sei, vai ser postergado a princípio, não? Um voto ele não é um cheque em branco que você dá para um sujeito, né? Você vota e depois esquece, não? Você vai pensar nisso depois de 4 anos, não? O voto ele é uma coisa que na verdade ele é o passaporte que você dá para alguém representar você, né? Então você precisa inclusive ficar de olho, ver o que o seu representante ele está fazendo lá, né? Se ele continua honrando aquilo que ele prometeu em campanha, né? Tem aqui a Elisa perguntando assim: desculpe, mas deveríamos nos aliar a que país? Cuba, Venezuela? Se precisamos de aliados, não vejo como ser melhor se aliar aos Estados Unidos da América. Eu acho que a gente não tem que se aliar a um país, Elisa, a gente tem que se aliar à comunidade internacional, né? Mesmo porque governos vêm e vão, né? Hoje os Estados Unidos têm um governo que é o governo Trump. Esse ano, inclusive, é um ano eleitoral. Aparentemente o Trump iria ganhar, mas com a questão do Covid-19 isso já ficou incerto, né? Vamos ver o que vai acontecer lá. Não sei, nós não devemos nos aliar a uma pessoa, nós devemos nos aliar a um país, não a um país, nós devemos nos aliar a vários países, inclusive porque dessa maneira é a melhor coisa que a gente pode fazer para justamente evitar esses matizes ideológicos que estão polarizando tanto o mundo, né? A Europa, por exemplo, né, ela é extremamente importante nesse momento da pandemia, inclusive porque ela bateu com muito mais força lá antes de chegar aqui, né? Hoje nós somos o epicentro da doença, mas a Europa já passou por isso, não? E os caras estão inclusive liderando a maioria das vacinas internacionais, né? Nós temos que nos aliar a diferentes países e não a um ou outro país, tá? Eu acho que essa é a grande questão, tá? Sim. Não, e aqui mais uma vez eu tenho o Denis Castro dizendo aqui de que tinha um professor de educação artística que ao ensinar ele dizia que não precisamos depender de políticos, senão eles vão definir a linha a seguir. Mas temos a possibilidade de apagar essa linha e traçar outra. Cabe a nós ter coragem para deixar o nosso lado criativo agir e não ficar seguindo setas formatadas. E tá certo, assim, né? Tipo, de fato a gente não precisa só fazer aquilo que nos dizem.
Exato, nós somos seres livres pensantes. Sim, a gente tem que ser capaz de pensar naquilo que a gente pensa, né? E tudo bem, tem muita gente aqui que tá dizendo nos comentários até que, certo, tudo bem, tipo, isso, mais uma vez, não é de hoje. Não é de hoje. Já acontecia antes, em outros governos, muitos citando aqui o PT, inclusive, que de fato é um governo, assim, que cometeu muitos crimes até alguns pelos quais acho que talvez nem tenham sido punidos, alguns que a gente ainda nem tenha conhecimento. Mas a questão é que a gente tem que focar no agora. Isso. E não no passado. Mais do que nunca, as pessoas estão morrendo. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar no que a gente pode fazer agora, assim, parar de só apontar dedos mesmo, assim, e tomar alguma ação. Por isso que a gente está tendo essa conversa, por isso que a gente está conversando aqui, por isso que a gente está tendo esse debate, para encontrar uma solução. Exatamente, né? O grande problema que se coloca aqui hoje, que aliás é a motivação aqui dessa nossa do primeiro tema aqui da nossa conversa hoje, não, é a deterioração da nossa imagem internacional, justamente porque a gente não se alia a país nenhum, né? A gente só se alia automaticamente ao governo Trump, que é um governo que também é muito questionado internacionalmente, inclusive, não, pelos próprios aliados da OTAN, não? A gente viu aí os problemas aí que o Trump enfrentou, que causou e enfrentou com a Alemanha e o próprio Reino Unido, que é o seu principal aliado histórico dos Estados Unidos, né? Nós temos problemas, sim, aqui há muitos governos, tá? Não é de hoje que a gente passa alguns vexames internacionais, tá? Mas, infelizmente, esses vexames eles têm se acentuado profundamente nos últimos 2 anos. A questão da Amazônia, não, que é muito destacada lá fora, não, tem causado sérios danos à nossa imagem, não, inclusive a gente vê aí os desmatamentos recordes, não, todo mês a gente vê um desmatamento recorde. Aliás, uma coisa que também piorou a nossa imagem nas últimas semanas, não, por conta do distanciamento social do mundo todo. O mundo todo diminuiu a produção de gases do efeito estufa, não? E o único país do mundo, que, por incrível que se pareça, que aumentou a emissão de gases de efeito estufa nesse período foi o Brasil, né? Inclusive porque o desmatamento e as queimadas aumentaram muito nesse período, tá? E o boi no pasto também ficou, até por uma desaceleração da economia, aumentou a quantidade de boi no pasto, né? Então, veja só como que esse tipo de coisa, não, a gente tem que entender que nós não estamos sozinhos no mundo, nenhum país está sozinho no mundo, né? O mundo é um ecossistema totalmente integrado, não? Nem os países mais poderosos do mundo, aí, que no momento hoje são os Estados Unidos e China, podem ficar sozinhos, né, nessa situação. A própria China, que tradicionalmente tem crescimentos do seu PIB acima de 5%, agora no primeiro trimestre, por conta da pandemia, amargou uma diminuição, né, uma retração do PIB, que é um negócio que, enfim, isso nunca tinha acontecido, né? Sim. O Guilherme Aparecido, do primeiro comentário, ele voltou aqui, mais um, e disse que, além do mais, né, essas cúpulas da União Europeia e outros grupos econômicos estrangeiros, eles descartam os países da América do Sul no cenário econômico mundial, justamente porque eles esperam, né, de que países como o nosso, né, em desenvolvimento, eles sejam, eventualmente esmagados pela pressão econômica dos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Não sei se eles esperam que nós sejamos esmagados, inclusive porque nós somos um mercado consumidor para eles, não? Também somos fornecedores de matérias-primas. Então, se nós tivermos uma visão pessimista com relação aos mercados desenvolvidos, tá? Eles não esperam que a gente morra porque nós somos importantes para eles, como eu falei. Hoje, os países todos são, na verdade, interligados, né, e um depende do outro, né, por relações comerciais das mais diferentes naturezas e qualquer que seja o sentido, né, de compra ou venda. Tá? Agora, claro que existe aí uma força permanente, não, em que cada país tenta puxar a sardinha para o seu lado. Não? E no caso, já que a gente está falando de mercados internacionais, não, o governo Trump é um país que é um governo que tem se notabilizado por isso daí, né? Inclusive uma coisa que pegou muito mal para ele, também mais uma coisa, né? Na semana passada foi justamente a questão das vacinas, não, que eles têm
investido pesadamente na busca de uma vacina, assim como outros países, mas o Trump, ele até fez um aporte de 1,3 bilhão de dólares, uma coisa assim, lá na vacina de Oxford, que inclusive nós já debatemos aqui no Jornal da Live, que é a que está aparentemente ganhando essa corrida aí, não? Mas ele fez esse grande aporte de capital, mas dizendo que antes de que caso essa vacina saia, não, antes de ela ir para qualquer outro país no mundo, eles querem 300 milhões de doses para os Estados Unidos, não? E isso é uma visão muito terrível nesse momento, não só pela questão da pandemia, não, mas em que a sociedade internacional se une, não, os países da Europa e até a China estão querendo desenvolver a vacina também, e existe um compromisso internacional de que quando a vacina ela finalmente saia, ela seja distribuída de uma maneira igualitária entre todos os países do mundo, tá? Ou pelo menos de uma maneira proporcional à sua população. Então, quando um país que tem um poder econômico tão grande quanto os Estados Unidos diz que primeiro eu e depois o resto do mundo, não, isso aí é uma visão muito inadequada, não, né, para dizer o mínimo nesse momento, não. Sim. Felipe Miranda Gomes está aqui. Ele disse que principalmente em relação à educação, né, que a gente já falou um pouco antes, né, ele diz que o termo reinventar parece que tem sido usado de uma forma equivocada, segundo ele. Isso porque ao invés de, né, como ele fala, reinventar a roda, a gente deveria pensar mais em como se adaptar, na verdade. Como se adaptar a isso, assim, como a gente pode entrar, como a gente pode mudar em relação ao que a gente tem agora. Não é, acho que o que ele quer dizer aqui, e eu diria que eu concordo com ele, é que a gente tem que encarar a situação não como se fosse um monstro de sete cabeças, que é algo que a gente pode realmente enfrentar, não precisa causar uma grande mudança no sistema, como ele falou, reinventar a roda, não, pode ser mais simples do que isso. Excelente comentário, Felipe, né? Na verdade, nada está perdido, né? A situação não está perdida. A gente está aí nessa situação, digamos, decrescente, não? Ruim, mas nós não fomos escorraçados ainda, pelo menos, do cenário internacional, da economia internacional, enfim, das relações diplomáticas, não. Eu acho que dá para recuperar tudo, tá? É só a gente, enfim, começar a encarar de uma maneira mais colaborativa, não, a nossa relação com o mundo. O Brasil, ele vinha construindo há umas 2 décadas ou mais, na verdade, não, desde a época do Plano Real, não, uma posição crescente de liderança. Nós sempre buscamos uma posição de liderança política e até econômica no mundo, não, nós chegamos a ser a 6ª economia do mundo, né, caímos aí 3 posições nos últimos anos, não, pela crise que se abate ao Brasil desde 2015, não é uma crise de hoje realmente, mas o Brasil sempre vinha ocupando inclusive uma posição, veja só, não, de diálogo, não. O Brasil, ele era reconhecido internacionalmente como um país com uma excelente diplomacia, capaz de fazer inclusive gestões, não, para contornar crises, não. Lembre-se, no caso, por exemplo, até de tragédias internacionais, como no Haiti, não, o Brasil ocupando uma posição de destaque, não. E a tristeza é que, enfim, nós perdemos já, na verdade, essa posição de destaque, não, e estamos virando aí esse pária internacional. Mas tudo isso pode ser recuperado, não. E eu acho que, inclusive, cabe a cada um de nós, não, com uma conscientização política, que acho que foi o Daniel que falou, né, ajudar os nossos governantes a perceber que isso é importante, não. Nós não estamos sozinhos no mundo, nenhum país está sozinho no mundo. Então a gente pode recuperar sim essa posição, nada está perdido. Sim, de novo, a gente tem esperança, né? Como o Johnny Mike coloca aqui, ele acredita que a gente vai ter profundas mudanças socioculturais e nos tornaremos mais fortes com isso. E, isso é um claro, Johnny. Sim, tipo, mesmo seja da forma mais fácil ou da mais difícil, uma forma ou outra a gente vai mudar. E vai mudar para uma coisa melhor mais pra frente. Só espero que isso venha logo, né? Também concordo. Vamos para o seu próximo assunto aqui, que aliás é quase uma continuação, né, que a gente está falando aqui de crise na saúde pelo Covid-19, não, e decisões polêmicas. Eu queria discutir com vocês agora a flexibilização das mudanças de distanciamento social, né? Vários governadores anunciaram agora para junho, né, muitos começando inclusive nessa segunda-feira, não,
a retomada gradual de atividades da população, né? Atividades econômicas, produtivas, aí, algumas culturais também. Né? Isso em um momento, e aí é que está o X da questão, né? De curvas de contaminação, não, e de mortes, né? Que estão em franca ascensão no Brasil. Daí eu pergunto já para vocês daqui, tá? Vocês acham que essa decisão de flexibilizar agora ela é acertada? Não é hora de retomar as atividades? Se vocês acharem que não é essa hora, não, como que a gente pode convencer a população a continuar em casa? Porque, enfim, as pessoas cansaram, não, e estão saindo, inclusive, à revelia, não? E aí, até, no caso, eu gostaria de saber de vocês, né? Vocês vão voltar aí, vão retomar as suas atividades, não? Mas veja aqui esses dois gráficos aqui, não? Como você pode ver, a pandemia, né, ela está crescendo ainda no Brasil, né, e com força, infelizmente, não? O gráfico de cima à esquerda mostra os novos casos diários no Brasil, né, e o de baixo à direita mostra novas mortes diárias. Né? Ou seja, a gente não chegou nem no pico ainda do contágio, né, nem no chamado platô, muito menos ainda na queda da pandemia, que deveria ser o momento de flexibilização. Né? O problema é que o distanciamento social foi muito mal feito no Brasil, né? Com a população ignorando as medidas e indo para a rua, pois não sabia se acreditava nos governadores ou no presidente. Não. Além disso, como as pessoas não foram amparadas economicamente, muita gente simplesmente voltou por necessidade mesmo, não? Mesmo sem querer. Né? O cara precisava comer. Não? E com essa baixa adesão, os resultados eles foram proporcionalmente ruins, né? Infelizmente, se comparado a países que levaram isso a sério, né? E anteciparam as quedas de contágio e mortes. Né? Se as coisas continuassem do mesmo jeito por aqui, a queda só deveria chegar lá por setembro. Né? E há um custo de 125 mil mortos já no começo de agosto, segundo a Universidade de Washington, números que eles soltaram anteontem. Né? Com a abertura da economia, esse número deve ser, infelizmente, ainda mais sinistro. Não? Esse aqui, que vocês estão vendo agora aqui na tela, né, é o plano de flexibilização do Estado de São Paulo, que foi anunciado ontem, né, começa a valer nessa segunda. As regiões em vermelho, que basicamente é a Baixada Santista e é o Vale do Paraíba, né, aliás, Vale do Ribeira, perdão, continuam como está agora, né, e a Grande São Paulo também, tá, exceto a capital. Né. As que estão em laranja, chamado fase 2, permitem a abertura com restrições de imobiliárias, concessionárias de veículos, escritórios, comércios e shopping. Em amarelo é a fase 3, que abre com restrições bares e restaurantes, comércios, shopping e salões de beleza e sem restrição imobiliária, concessionária de imóveis e escritórios. A fase 4, em verde, que não tem nenhum ainda, né? Abre com restrições bares e restaurantes, comércio, shopping, salão de beleza e academias e sem restrição em imobiliárias, concessionárias e escritórios. E a fase 5 em azul, que também não tem nenhum, aí já é vida normal. Né? Vale dizer que ainda o governo não sabe o que fazer com as escolas, não sabe quando as escolas voltarão. Tá? Segundo o governo, se a situação piorar em uma região, ela pode voltar a fechar, né? Ou seja, é possível regredir. Não? E é aí que está, não? Porque depois de abrir, dificilmente a população vai topar voltar para casa espontaneamente. Não? O pessoal já não está aguentando hoje. Então imagina, você abre e aí fala, não, agora pessoal, vamos voltar. O pessoal não vai topar não. Só que a gente está abrindo justamente, como a gente viu nos gráficos ali atrás, no momento mais crítico da pandemia. As regiões do país que já abriram, como os estados do sul, por exemplo, eles tiveram um aumento de 86% nos casos em apenas uma semana. Né? Então, de novo pessoal, vamos lá. Né? A gente retoma as atividades, a gente continua em casa, né? Como que a gente consegue manter as finanças, os negócios, né? E a sanidade, se for para continuar em casa? Né? O que você pretende fazer quando isso acontecer na sua região? Né? Qual que é o seu posicionamento com relação a isso? O Denis Castro ele coloca aqui de que, ok, no fim ainda é uma questão de escolha, né? Da maioria pelo menos, né? Pelo menos nos lugares em que a gente ainda não tem o lockdown propriamente dito. Mas no fim, assim, ele ressalta de que é bom lembrar de que a gente está chegando no inverno, que é justamente quando os problemas respiratórios eles acontecem anualmente e é bem pior. Então, enfim, cada um toma sua decisão, mas tendo todos os riscos em mente. Tem pessoas que não podem ficar em casa mesmo, mas enfim, aí a decisão vai de cada um, como o Denis falou mesmo, do julgamento de cada. Depois, a Ana Lúcia Souza Machado, ela fala de que em Minas
eles já estão retomando as atividades e todo mundo de máscara. Não entrando nos locais... ninguém entra nos locais, tipo, com máscaras. Mas mesmo assim, já teve churrasco que contaminou funcionários da Caixa e que teve que fechar para desinfecção, mas parece que está todo mundo trabalhando já, como ela está falando aqui. Pois é, né? Assim, evidentemente a retomada ela vai ter que acontecer em algum momento, né? A grande questão é se esse é o momento, né? Principalmente, não? E tem de novo a ver com a questão da educação que a gente falou agora há pouco, não? Principalmente porque as pessoas infelizmente são muito indisciplinadas, né? A gente observa, por exemplo, em São Luís do Maranhão, que acaba de sair de um lockdown que deveria ser severo, mas as pessoas também não respeitaram isso, não? E agora, o que a gente observa esses últimos dias pós-lockdown é que as pessoas estão na rua como se nada tivesse acontecido, não? A flexibilização, né, não quer dizer que as coisas voltaram ao normal. Não voltaram ao normal, né? Na verdade, o ideal seria que mesmo com a liberação, as pessoas ainda procurassem se manter em casa. E se sair de casa, não fazer isso com os devidos cuidados. Então, é necessária a questão da máscara. Máscara não é um acessório fashion, tá? Não é frescura, tá? Ela efetivamente protege você, mas principalmente evita que uma pessoa que esteja eventualmente contaminada propague o vírus, né? Então, o uso da máscara acaba sendo também uma declaração de amor ao próximo, né? Porque você está protegendo quem está à sua volta, né? E não pode ter as aglomerações, né? Em lojas, locais fechados, assim, não. É um negócio que infelizmente, a população precisa colocar da sua parte, né? Não adianta nada se liberar e o pessoal ficar louco, né? Porque aí acontece o que a gente viu no Sul, que em uma semana praticamente dobrou o número de casos, né? 86% de aumento em uma única semana, né? Sim, é aquela mesma conversa que já, não só aqui, né, mas em praticamente todos os canais de comunicação tem dito, né, a mesma mensagem. E, infelizmente, né, por mais incômodo que seja, vai ter que se manter por um tempo, né, para que as pessoas possam preservar, assim, não somente a si mesmas, mas também aos próximos. O Johnny Mike ele fala aqui de que ele reside em Ribeirão Preto e parece que lá a taxa de mortalidade é bem diferente da capital, como até mesmo o mapa ele mostra. Eu não lembro agora exatamente qual que é a cor de Ribeirão Preto. A gente pode ver aqui, a gente pode ver rapidinho. Cadê o São Paulo aqui, ó? Ribeirão Preto ele tá no amarelo aqui, né? Não, ele tá no laranja, né? Laranja, então. Laranja é fase 2, fase né? 2, tá já mais... Tá um pouco... na verdade ele está igual aqui, pelo menos aqui no governo, nessa proposta do governo, ele está na mesma situação da capital, né? Não, a capital está vermelho. Não, a capital ela está amarela, está laranja também. A grande São Paulo está vermelho. Você observa aqui que a capital, inclusive isso causou uma enorme discussão, né? Os prefeitos da grande São Paulo ficaram muito irritados com isso, porque a capital ela foi liberada, né, para a fase 3, não? Enquanto para a fase 2. Enquanto a Grande São Paulo ela ficou na fase 1 ainda, né? Então os prefeitos da Grande São Paulo que queriam flexibilizar ficaram irritados com isso, né? Por outro lado, o prefeito da capital de São Paulo, que é o Bruno Covas, ele não quer fazer o avanço, ele acha que é cedo inclusive agora na segunda-feira ele disse que não é que vai já liberar essas coisas aqui em São Paulo, eles vão começar a coletar proposta dos diferentes setores para ver como que isso vai acontecer. Sim. Não? Mas o que o Johnny estava falando mesmo aí? Bom, só para terminar o comentário do Johnny, ele fala de que hoje assim, os índices lá são bem inferiores. Parece que hoje o prefeito ele vai fazer um pronunciamento a respeito da decisão deles sobre o que eles vão fazer. Eu, como palpite, eu acho que também, talvez Johnny, acho que ele deve dizer alguma coisa como de que vocês devem talvez, já daqui a algumas semanas, começar a flexibilização também. Na verdade, o que a gente observa é que são os prefeitos aí que vão ter essa última palavra nesse momento aqui, não? Sim. A Ana Lúcia Souza Machado também, ela mandou aqui uma correção pro comentário dela. As pessoas não estão entrando no lugar sem máscaras, porque eu tinha lido aqui, até achei estranho. Quer dizer que as pessoas podiam entrar com máscaras, mas não, na verdade elas não podem entrar sem máscara. Certo, então, hoje, aliás, isso é uma coisa que a gente vê em todos os lugares, né? A máscara ela acaba sendo uma coisa absolutamente essencial, né? Sim. O Herbert Melo Jr., ele fala assim: sabe a diferença entre fechar como foi fechado? 70 dias. Se os cuidados estivessem acontecendo desde o início, não precisava fechar. De fato. Não precisava fechar. Talvez... Bom, pensando melhor,
é difícil dizer, né? Pela simples natureza do vírus, né? Que é extremamente contagioso. Mas eu, pessoalmente, assim, como, né, um leigo da saúde, de certa forma, eu concordo, assim, de que eu acho que o confinamento deveria ter começado antes, assim, do que foi feito. Eu acho que ele não precisava ter começado antes, né? Eu acho que ele começou na hora certa, mas infelizmente o que a gente observa é que ele foi muito frouxo, né? A população nunca respeitou corretamente o confinamento, diferentemente do que a gente observou nos países da Europa, como Itália e Espanha, que isso estava dramática, não? E hoje esses países eles estão em uma curva francamente descendente, não? Aliás, eles chegaram relativamente rápido a essa curva descendente, demorou 2 meses, não? E nós estamos há 2 meses aqui no Brasil e a curva está ainda em franca ascensão, né? Porque foi um confinamento que no final ficou meia boca, não? Acho que essa é a palavra, né? E ele coloca aqui de que talvez abra agora, porque em 1º de julho já começa a campanha eleitoral, né? Então... Pois é, tem uma série de fatores aí, não? Tem a questão econômica, a gente nunca pode olhar essas coisas todas de uma maneira isolada, não? Sim. Tem as questões políticas e econômicas aí também, né? Até mesmo os estados, aí agora de repente todo mundo resolveu liberar, não? A gente precisa lembrar que os estados eles dependem de arrecadação de impostos para continuar funcionando, não? E sem atividade econômica os impostos também são impactados, não? Então é uma situação aí que não dá para a gente olhar isoladamente uma coisa só, não? O Simão Dias está aqui e ele diz de que ele reside em Fortaleza. E a situação parece que está bem complicada lá. Fortaleza, inclusive, acho que foi um dos primeiros a estabelecer um lockdown. No entanto, as pessoas parecem não perceber a gravidade da situação, e principalmente nas regiões mais periféricas, que é justamente onde o pessoal mais precisa de ajuda, que é onde falta mais recursos. Fortaleza teve lockdown, né, e infelizmente o Ceará é um dos estados que está numa situação mais delicada na curva de contágio e de mortes aqui do Brasil, né? E vai começar a flexibilizar também, né? A Mila Kodato diz que o uso da máscara passa a ser um ato de respeito ao próximo, parte da etiqueta social, aqui também, como já foi dito antes, e bom lembrar disso sempre. De fato, Mila, né? É exatamente isso. O Daniel Mendes fala de que a situação é temerária, pois perdeu-se muito com a pandemia. Produção, comércio e até a própria arrecadação pública. Exato. Então será difícil retomar as atividades. E até como o Roberto Salvador disse aqui antes, né? Entramos numa nova era. A normalidade que a gente conhecia antes não vai voltar mais. Não volta, né? O Roberto, na verdade, assim, as coisas vão ser diferentes. É o Roberto quem falou antes mesmo? O Roberto falou sobre a nova era e foi o Daniel Mendes. Daniel Mendes, né? De fato, quando agora nós vamos voltar aí essa flexibilização, a gente começa a ver inclusive escritórios voltando a funcionar, nada será como antes, né? A gente já discutiu bastante a questão do home office, que a gente vai ver empresas que sempre rejeitaram o home office agora fazendo isso daí, não? Mas vai ser uma retomada lenta, né, e dolorosa, né? Esse ano, infelizmente, vai ser um ano de grandes perdas para todos os setores da economia, não, e para os governos, a questão da arrecadação, como disse o Daniel também aí, não? Sim. Vamos para o próximo assunto, Márcio? Vamos lá. Tá? Porque o nosso próximo assunto, né, o país acordou ontem, né, nessa quarta, com a Polícia Federal cumprindo mandatos de busca e apreensão contra deputados, empresários, blogueiros e youtubers bolsonaristas, não, por conta do inquérito que investiga as fake news no país, não? Justamente no dia em que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, não, ele defendeu o fortalecimento do jornalismo profissional como forma de combater as notícias falsas, não? Enquanto isso, jornalistas continuam sendo agredidos verbal e até fisicamente de uma maneira cada vez mais ostensiva aqui no Brasil, né? Por que vocês acham que isso não só continua, como está se ampliando a cada dia por aqui, né? Afinal de contas, o jornalismo profissional, na opinião de vocês, ele não é importante para o desenvolvimento da sociedade, não? Por que uma parte crescente da sociedade agride e rejeita o jornalismo, não? E aliás, não, se for pensar, o que nós estamos fazendo aqui, não, isso é um jornalismo de um formato bastante inovador, com debate e tudo mais, mas isso é jornalismo, não? Então, vale a pena, não? Como é que fica essa situação, né? Os últimos dias, aliás, tiveram muitos acontecimentos nessa linha, né? A primeira coisa que vale destacar foi a decisão do Grupo Globo, do Estadão, da Folha, do UOL e da Band de retirar seus jornalistas do vergonhoso
cercadinho do Alvorada, que é um espaço criado na entrada da residência oficial da Presidência da República, para que Bolsonaro desse entrevistas de improviso e falasse com os apoiadores que se acotovelam aí no espaço. Né? O Bolsonaro, na verdade, sempre usou o espaço para insultar de maneira vil os profissionais ali. Não? E isso incentivou que a claque de apoiadores fizesse o mesmo, com ataques cada vez mais fortes aos profissionais de imprensa que estão trabalhando ali. Só que chegou a um ponto que ficou realmente insustentável isso. Não? Por isso que essas empresas retiraram seus profissionais de lá. E, na minha opinião, essa decisão, que é muito acertada, já deveria ter sido tomada há muito mais tempo. Não? E acho que os demais jornalistas que ainda persistem ali deveriam fazer o mesmo. Tá? E outro ataque que aconteceu nesse sábado veio do dono da própria emissora, não? O Silvio Santos, impediu que o SBT Brasil, que é o principal telejornal da sua emissora, fosse ao ar. Olha só que loucura. Foi uma represália dele, não? Pelo fato de a edição do dia anterior ter repercutido a gravação da infame reunião ministerial de 22 de abril, algo que não tinha como não ser falado em qualquer veículo sério. Não? No lugar do SBT Brasil, ele colocou no ar o programa de fofocas Triturando. Bom, o Silvio Santos nunca escondeu que ele desdenha o jornalismo. Não? Já disse que só tem programas jornalísticos porque ele é obrigado pela legislação. Né? Já disse também que ele tiraria os telejornais e passaria Chaves no lugar. Também não é novidade que ele sempre foi totalmente alinhado a todos os presidentes que passaram pelo poder, né? Qualquer que seja ele. Né? E ele se refere, aliás, aos presidentes como seus patrões, não? Ele é o termo que ele usa. Não? Mas essa atitude de tirar o principal telejornal do ar, como diria o Boris Casoy, no bordão que ele imortalizou no seu extinto jornal do próprio SBT, não? Isso é uma vergonha. Não? Uma vergonha. Por fim, eu quero destacar a memorável entrevista que o William Bonner, que é o editor-chefe do Jornal Nacional, deu para o colega dele, Pedro Bial, na madrugada dessa quarta. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que faça isso. Tá disponível na internet. Não apenas para ver um lado mais humano do Bonner, né, tirar aquela coisa lá de editor do Jornal Nacional, mas também para entender o difícil papel de ser jornalista em um país que persegue qualquer um que busca a verdade. Tá? O Bonner praticamente não pode sair de casa desde 2018. Não podia nem pegar um avião para visitar os pais que estavam doentes aqui em São Paulo e acabaram morrendo. Né? O primeiro pai, depois a mãe. Né? Porque ele sai de casa e é sempre muito hostilizado em qualquer lugar, não? Até numa padaria. Não? E até a família dele vem sendo covardemente atacada desde a última eleição presidencial. Né? O filho dele, principalmente, vem sido vítima constante de estelionato. Né? E é uma vergonha isso, gente. Desculpa, isso aí é uma vergonha isso daí. Né? Nenhuma sociedade consegue se desenvolver sem uma imprensa séria, né? Livre e que fiscaliza seus governantes. Todos eles, todos os governantes, a função da imprensa é também fiscalizar o governo. Porque sem isso, o governo deita e rola, né? Faz o que bem entender. Né? E é por isso que quanto mais autoritário o governo, né, mais ele combate a imprensa. Né? Tava lá o Joseph Goebbels, que era o ministro de propaganda da Alemanha nazista, que silenciou a imprensa para viabilizar a ascensão do Hitler. Né? E conseguiu, dessa maneira, o apoio do povo alemão para tudo as barbaridades que ele fez. Né? Então, pessoal, e aí? Né? Como que a gente fica nessa história? Né? Só mais uma coisa. Tá? No começo da semana, o cineasta americano, o Spike Lee, um premiado cineasta americano, ele deu uma entrevista muito interessante que estavam falando de patriotismo. Né? E ele falou o seguinte, né, que patriotismo vem do poder de você poder dizer a verdade, né, e de denunciar injustiças, né, desse país, né, é um ato de patriotismo. Isso foram as palavras do Spike Lee. Né? Ele estava se referindo evidentemente aos Estados Unidos, não, mas isso vale para qualquer país. Né? Você poder denunciar as injustiças e poder falar a verdade até mesmo para o governante, isso é um ato de patriotismo. Né? Então, a gente está de novo numa encruzilhada aqui no nosso país, né? A questão aí do ataque e enfraquecimento da imprensa. Né? Como que vocês veem isso daí? Né? O que a gente precisa fazer para que a imprensa ocupe esse espaço aí que ela deveria ocupar de uma maneira harmônica? A Adriana do Amaral, ela vem aqui com um comentário curto, mas muito preciso, assim, é verdade. Ela fala, acho que o jornalismo ele não foi feito para agradar, mas sim para informar. Então,
Exato, né? Tipo, quando o jornalista ele tem que fazer o trabalho dele, quando ele tem que dar as notícias do dia, quando ele sai na rua, ou quando ele faz a pesquisa dele, ou ele tem que, seja apresentar um grande telejornal como o Jornal Nacional, por exemplo, ou o Jornal da Band, ou da Cultura, ou mesmo que seja escrever um artigo, não importa. O jornalista ele tem esse trabalho de sempre passar a informação, né? O cotidiano para as pessoas, o que vem acontecendo, o presente, a realidade. E a realidade, muitas vezes, ela decepciona, né? A realidade não é algo bonito, a realidade é uma coisa que muita gente quer escapar. Incomoda, né? E incomoda. Na verdade, todo mundo em algum momento quer escapar da realidade, de fato, mas o jornalismo, infelizmente, assim, tipo, infelizmente ou felizmente, né? Na verdade, eu digo felizmente, tem esse papel, o papel de mostrar para as pessoas como as coisas realmente são. Só assim a gente pode saber exatamente saber aquilo que a gente tem que combater e em quais áreas a gente pode melhorar, não só como indivíduos, mas como uma sociedade como um todo, como uma comunidade, uma união. E só com o jornalismo isso é possível, só com a comunicação isso é possível. E a Adriana falou uma coisa que é interessante, né? O jornalismo não está aí para agradar, né? Se a função do jornalismo fosse agradar, não seria jornalismo, seria relações públicas, não. E aliás tem até uma frase famosa do Milor, não? Que ele falava que se fosse assim, né, não seria jornalismo, seria armazém de secos e molhados, não? E é um fato, não. O que não quer dizer que assim, o jornalismo ele simplesmente tem que só criticar, não é isso, tá? Ele tem que fiscalizar, né? E aí ele tem que mostrar, inclusive, os problemas que estão acontecendo no país e no mundo, tá? Todo governo gostaria de ter uma imprensa dócil, né? Para ele poder, enfim, fazer o que ele quer, independente de ser bom ou ruim, de ser conservador ou liberal, de esquerda ou de direita. Todo governo gostaria de ter uma imprensa dócil, tá? Mas não é essa a função da imprensa, né? O governo ele já tem recursos à vontade, né? Inclusive muito dinheiro de propaganda para poder mostrar aí, enfim, o seu ponto de vista, né? O Roberto Salvador ele fala que esperar o que de um governo que acusa até a imprensa internacional de serem de esquerda? Alguém acha que vai respeitar a imprensa nacional? Pois é, né? A gente viu essa situação aí, né, justamente nessa semana aí, né, por conta do aumento das críticas da imprensa internacional, como a gente, aliás, já viu, falou agora há pouco aqui, né, o Bolsonaro disse que, na verdade, todos eles são de esquerda. Toda a imprensa internacional, o mundo inteiro, as impressões são de esquerda, as veículos de comunicação são de esquerda, né, então não é assim que funciona, né. Sim. O Felipe Miranda ele fala de que polêmica ganha ibope e posição partidária ganha pão. Então, por isso, assim, a gente tem todo esse drama agora, né? Pode ser. Isso é verdade, não. Polêmica da Ibope, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado porque nós não podemos fazer polêmica vazia, né? A polêmica ela não é o objetivo, ela é uma consequência quando os fatos levam a isso daí, né? Sim. Por enquanto, então a gente pode partir para o último assunto que nós, inclusive, estamos chegando no nosso horário aqui, né? Vamos falar, inclusive, agora de um assunto mais diferente, aí, mais leve, inclusive, não? Ele já foi chamado de alegria do povo, não? E o Brasil já foi considerado o país do futebol, né? Verdade que o esporte bretão não tem dado muitas alegrias para a gente, infelizmente, nos últimos anos, tá? Mesmo assim, o brasileiro nunca ficou tanto tempo sem bater uma bola, não. Desde quando o Charles Miller, que era um brasileiro que estudava na Inglaterra, trouxe para cá em 1894 uma bola e um conjunto de regras, não. Agora, times e confederações tentam encontrar um jeito de retomar os campeonatos, né? Pergunto para vocês então, tá? Dá para fazer isso com segurança agora, né? Qual que é o seu time de coração, né? Se é que você tem um, né? Você está com saudades de ver os jogos, né? Na verdade, quanto o futebol tem feito falta na sua vida, né? Os jogos por aqui estão suspensos desde março. Em alguns países onde a pandemia já enfraqueceu, já retomaram os seus campeonatos, ainda sem torcida, como o caso da Alemanha. Portugal deve retomar na semana que vem. Pelo menos são jogos novos para a gente ver na TV por assinatura, né? Na TV aberta a gente continua vendo aí as reprises, né? Aliás, no dia em que a Globo reprisou o jogo agora do terceiro Mundial do São Paulo, foi curioso, que aconteceu em 2005, né? Eu ouvi rojões nas horas dos gols aí desse jogo, né? E eu até pensei, cara, é muita síndrome de abstinência para soltar rojão em um jogo que todo mundo sabe exatamente
como ele vai terminar, né? Mas futebol novo mesmo aqui no Brasil e na América do Sul, né? Quando que isso daí vai acontecer? Isso aí não está totalmente definido, mas já há movimentações, né? E muitas mudanças acontecerão certamente, tá? A primeira delas é que dificilmente os campeonatos conseguirão ser concluídos em 2020. Então os torcedores eles verão uma coisa inédita, né? Jogos de seus times, tá? Na época do Natal e do Ano Novo, né? E entrando por janeiro, né? Segundo o Walter Feldman, que é o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, as competições só serão retomadas com a liberação do Ministério da Saúde, e não se sabe quando isso vai acontecer. O Cartola afirma que não aceitará pressão nem do governo e nem dos clubes para apressar o regresso aos campos, né? Isso só vai acontecer quando houver segurança para todos os envolvidos. Mesmo assim, 30% dos times da Série A já retomaram os treinos, né? Como o Flamengo, o Grêmio, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. A volta deve acontecer com a retomada dos campeonatos estaduais, que foram interrompidos, né, pela pandemia, até mesmo para que os times recuperem o condicionamento físico do jogo, né? Mas a CBF não dá nenhuma data, eles recusam a dar datas. Tá? Já a Confederação Sul-Americana, a Conmebol, né, a Confederação Sul-Americana de Futebol, indica que a Libertadores e a Copa Sul-Americana devem ser retomadas em setembro, né, avançando também por 2021. Né? Então, conta pra mim aí, né? Como que tá? Você gosta de futebol? Você acha que futebol não faz falta nenhuma? Não? Como tá sendo isso daí, não? Quando vocês acham que esses campeonatos deveriam voltar, né? E a torcida, né? Porque eles vão voltar a princípio sem torcida, né? Como que fica a torcida nos estádios, não? Dá pra se proteger? Não? Você tá sentindo falta do futebol, né? Conta pra gente aí, como que tá sendo isso daí? Enquanto o pessoal vai escrevendo aqui um pouco sobre futebol, eu queria pegar uns comentários anteriores, só queria juntar uns dois, porque tinha dado um problema aqui na transmissão, travou e só agora apareceram uns comentários, então só queria ler aqui alguns. Perfeito. Eu queria juntar assim, que eles falam mais ou menos a mesma coisa, eu diria. O Thierry Lemos, Thierry, desculpa se eu pronunciei errado o seu nome, mas... enfim, o Thierry ele fala, né, de que... Ele traz essa pergunta assim, será que assim, vocês não pensam, nós, né, aqui, de que o jornalismo ele é feito de uma forma muito polêmica agora? Ou seja, de que assim, tudo bem, se você pega só certos trechos das matérias, como ele coloca aqui, ele fala, ok, você vê um certo ponto, assim, tem um contexto e beleza, assim. Mas se você pega a matéria na íntegra, aí você vê de que é totalmente diferente, que parece um pouco com o que a Cláudia Correia da Silva ela fala, que atualmente a imprensa, a maioria assim, parece que não se contém só aos fatos e de que, de fato, assim, a opinião assim, a opinião e a ideologia dos redatores, né, ou dos editores fica bem... que aparece ali, é bem implícito, assim, mas dá pra perceber. Então, e aí, o que você acha? Eu acho o seguinte, tá? Como nós já até falamos aqui em outras edições, né, eu acho que os veículos de comunicação e as empresas de comunicação elas devem dizer qual que é o seu posicionamento, até mesmo para que o público espere o que vai encontrar, tá? Isso, aliás, é uma coisa que acontece bastante nos Estados Unidos, que tem uma imprensa extremamente forte e combativa, tá? Você deve dizer se você é favorável ou contra um governo, por exemplo. Agora, mesmo que você seja contra, e o bom jornalismo, ele prevê exatamente isso, tá? Mesmo que você seja contra um governo ou um grupo, você deve dar voz a todos os lados, né? Inclusive aquele lado que você não concorda. Eu acho que se um veículo de comunicação ele fica propositalmente puxando só para um lado, né? Numa tentativa de desqualificar propositalmente um grupo político, econômico ou ideológico, ele está fazendo mal ao jornalismo. Tá? Eu acho que você tem que apresentar os fatos, eu acho que você deve dar a sua opinião, inclusive deixando claro qual que é o seu lado, mas mesmo que você dê uma opinião que seja contrário a um governo, né, você deve fazer isso com base em fatos. Né? Agora, o que a gente observa ultimamente, não, que existe esse recrudescimento entre o governo, principalmente o governo federal e os meios de comunicação, é que o governo federal praticamente declarou uma guerra aos veículos de comunicação, né? E não se pode esperar um resultado positivo disso daí, né? Os veículos de comunicação, evidentemente, vão reagir a isso daí, né?
E é uma coisa muito desigual, né? Porque o governo ele age com uma total liberdade, né? Sem se preocupar inclusive com a verdade, ele fala o que dá na cabeça dele. E os veículos de comunicação, se eles estão dispostos a fazer um trabalho jornalístico sério, eles precisam justamente se ater à verdade. O fato é que nós vemos aí, não, o noticiário é pródigo em mostrar isso daí, não, o próprio governo acaba se sabotando, não, produzindo um monte de notícias terríveis. Não. A infame reunião ministerial do dia 22 de abril, não, que foi alguma coisa que acabou vindo à tona por conta da saída do Sérgio Moro, né, do governo federal, deixa isso muito claro. Não. E a imprensa tem que mostrar isso daí. Se ela não mostrar isso daí, é mau jornalismo. Né? Veja que até o SBT, que é um canal totalmente alinhado ao governo, no jornal no SBT Brasil de sexta-feira, ele mostrou isso daí, foi punido, digamos, depois pelo próprio dono da emissora, não? Mas então é assim que as coisas devem funcionar. Agora sobre futebol, rapidamente, né? Vamos voltar pro assunto, né? Voltando ao futebol. Isso. Então as pessoas aqui falando de, né, como estão com saudades, né? Duas pessoas aqui, né? A Ana Paula Frada e o Severino da Silva Santos, falando aqui de como eles têm saudades, esperam que o Corinthians deles volte logo. Vai, Corinthians! O Paulo Wagner Campanelli, ele fala assim, de que pra ele, assim, na vida, o futebol não faz falta alguma. Até porque, como ele coloca aqui, é só mais um papo de corrupção pra ele. Então, pois é, infelizmente a gente vê que o futebol do Brasil também, não. Aliás, a derrocada do futebol do Brasil nas últimas décadas está muito associada ao fato de que se transformou em um âmbito de corrupção. Né? A gente via aí os dirigentes, infelizmente, sendo presos. O João Avelange, que era brasileiro, presidente por incontáveis anos da FIFA, sendo preso. Aqui no Brasil, o Marinho, realmente isso aí. E o resultado, é que o futebol brasileiro, que como a gente viu, a alegria do povo, o Brasil, o país do futebol, tudo isso daí ficou no passado, porque é uma tristeza realmente. Sim. O Denis Castro, ele também fala de que ele não é a favor do retorno agora dos jogos, mesmo que seja sem torcida, nada, porque diz que dessa forma a gente vai deixar o vírus mais presente, né, no Brasil, somente, na opinião dele, só final do ano, infelizmente. Pois é, isso daí a gente vê, a Conmebol está jogando para setembro, aí a volta da Libertadores, né? Sim, eles vão tentar cumprir ainda com as 38 rodadas, mesmo que eles admitam, assim, de que... no caso do brasileiro, né? No caso do brasileiro, sim. O presidente do Bahia falou isso. Falou de que eles estão, sim, na Comissão Nacional de Clubes, eles estão, sim, com esse foco, eles querem cumprir com as 38 rodadas do brasileiro esse ano ainda, mas eles também admitem de que vai ser... Esse ano vai ser muito difícil, né? Muito difícil. Assim, eu acho que o que vai acontecer aí, que eu tenho ouvido aí dos boleiros, as rodadas vão ser cumpridas, mas não dá tempo de fazer isso esse ano, né? Mesmo porque as rodadas são uma por semana, são 38 rodadas, a gente já está em junho praticamente, vai entrar por 2021, né? Vai ter um caso pitoresco de um campeonato bianual aí, né? A Valdirene fala de que ela não sente falta, mas ela percebe que para a maioria dos conhecidos dela, parece que sim, faz muita falta. Então, assim, para quem tem seus amigos, né, os boleiros, né, como você falou até, isso é bem perceptível. Pois é, gente, o Brasil, as pessoas amam futebol, né? Talvez aqui, a gente esteja aqui até num grupo que não curta muito, mas o fato é que faz falta para muita gente, né? A Valdirene falou aí, isso é um fato, não. Mas não, a gente tem aqui um pessoal que curte bastante também. Olha, o Roberto Salvador voltou aqui falando de que um dos melhores jogos do século é o Trimundial de São Paulo. Que foi justamente o jogo que o pessoal soltou rojão, né? Exato. Todo mundo sabia quais iam ser os gols aí e tudo, né? E o pessoal tava soltando rojão aqui, né? Eu achei super curioso. Falei, então sei lá, os fogos estão acumulados ainda para não estragar, vamos soltar os rojões do jogo aí que é a reprise. Mas é uma coisa da Roberto interessante aí. Roberto, pelo jeito, é Roberto, né? São Paulino pelo jeito, né, Roberto? Sim. Temos mais um aí, Macho? Só Solange Vilela, dizendo de que é preciso ter esperança. Solange, é um bom comentário até para nós, já partimos aí para o encerramento, nós já demos nosso horário. Diante de tudo isso que a gente falou hoje aqui, há tantas coisas que parecem tão ruins, parece que não tem luz no fim do túnel,
nós precisamos manter a esperança. Precisamos, né, gente? Porque, independentemente de governo, se você é a favor ou contra o governo, eu acho que todos nós aqui temos um papel ativo, né, de tentar melhorar a situação aqui do nosso país e, por que não dizer, do mundo, tá? E a esperança é o motor disso daí, né? Se você perde a esperança, você não consegue fazer mais nada, né? Até o mito da cornucópia, não? Lá o mito grego, não? Que saiu todos os males do mundo de dentro dela, não? O que acontece é sobrou no final das contas a esperança ali dentro, né? Nós não podemos perder a esperança e a vontade de querer fazer as coisas acontecerem. Então, acho que essa é uma boa mensagem aí pra gente, né, Sim. encerrar a nossa edição de hoje, né, a partir do comentário aí da Solange. Exato, encerrar com chave de ouro, como dizem. Então tá, pessoal, meus amigos, obrigado novamente. Estamos encerrando aqui a 22ª edição do Jornal da Live. Foi um prazer contar novamente com a presença de vocês, ajudando a fazer esse debate tão rico em torno desses temas importantes para a nossa sociedade, né? Agradeço também o Matheus, como sempre, comentando as notícias e fazendo a moderação. É um prazer meu por estar aqui. Certo. Obrigado de novo. Obrigado a vocês também. É isso aí, pessoal. Lembrando que eu leio depois todos os comentários, tá? Demora alguns dias, né? São muitos comentários, não centenas de comentários, demora para ler. Mas agradeço de coração a quem participou. E é isso aí, vocês. Semana que vem estamos juntos, tá? Vocês já podem deixar aqui temas para a próxima edição. E agradeço. Até a semana que vem. Fiquem bem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tenham um bom dia, um bom resto de semana e até a próxima.